Depois de ser eliminado no Paulistão ainda na primeira fase, o Guarani teve quase 50 dias para se preparar para o início da Série C do Brasileirão. Em busca do retorno à segunda divisão, o Bugre decidiu manter o técnico Maurício Souza no comando da equipe, mexendo apenas no elenco comandado pelo treinador. Entre as saídas, duas foram importantes, a do jovem artilheiro João Marcelo e a do goleiro titular absoluto Gabriel Mesquita. Foram apenas 8 reforços, a maioria com a missão de compor o elenco, com exceção do goleiro Andrei, contratado para ser o titular da posição. Entre a última partida do estadual e o primeiro jogo da Série C foram apenas 2 estreias, as de Pablo Baianinho e Samuel. E o jejum de vitórias na reta final do Paulistão continuou no início do Campeonato Nacional. Nas 3 primeiras partidas foram 3 derrotas para Maringá, Brusque e Caxias, com direito a frango do estreante Andrei, colocando o Alviverde na lanterna do campeonato. A sequência muito ruim motivou o clube a fazer mudanças. Marcelo Fernandes chegou para o lugar do técnico Maurício Souza, Farney Coelho para a vaga de Rodrigo Pastana. E ainda um reforço de peso, com Elano assumindo o cargo de coordenador técnico do clube. A primeira vitória veio logo na estreia de Marcelo Fernandes, 2-1 sobre o Botafogo, e com destaque ao goleiro Andrei, que se redimiu defendendo um pênalti. Mas na sequência, o Bugre acumulou mais um jejum de 3 jogos sem vencer. Perdeu para o São Bernardo e empatou com Floresta e Figueirense. Até que na 8ª rodada, um confronto direto na luta contra o Z4. O Guarani foi até Recife enfrentar o Retrô em um jogo difícil, mas importantíssimo, e deu Bugre 2-0, com gols ainda no primeiro tempo. O jogo foi uma mudança de chave para o time de Marcelo Fernandes, que empolgou e venceu 3 partidas consecutivas contra Retrô, Itabaiana e CSA. Com os 9 pontos conquistados, o clube ganhou 8 posições na tabela, chegando à 10ª colocação. Mas depois o time voltou a oscilar. Com muita polêmica nas 2 partidas, o Bugre empatou com o Ituano e perdeu para o Anápolis. E em seguida também foi derrotado pelo Náutico. Na 14ª rodada, o clube era apenas o 12º colocado e estava a 4 pontos do G8. O time mudou completamente. Foram 12 reforços após o início da competição, mas ainda longe do objetivo inicial, que era a classificação para a próxima fase, a diretoria do Guarani decidiu mudar mais uma vez. Saiu Marcelo Fernandes e entrou Matheus Costa, que estava à frente do Ipiranga e dentro do G8 da Série C. Tenho um enorme carinho e gratidão por todos os clubes que eu já trabalhei e passei, mas sempre em todos os clubes que eu trabalhei e passei, foi visualizando e projetando estar em um clube gigante. Então todos os meus trabalhos foi sempre almejando uma oportunidade como essa que estou tendo. E logo de cara, Matheus Costa tinha um derby pela frente. O Bugre até saiu perdendo no Moisés Lucarelli, mas foi buscar o empate com um golaço de Mirandinha, terminando a 15ª rodada a 4 pontos do G8. E o empate no clássico foi o combustível que o Bugre precisava para a reta final da primeira fase. 3 vitórias e um empate nas últimas 4 partidas que colocaram o Bugre no quadrangular final da competição depois de uma arrancada espetacular. E agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. Mas toda aquela animação do fim da primeira fase foi por água abaixo no derby da primeira rodada do quadrangular. Confusão nas arquibancadas, gol da Ponte Preta e derrota no clássico dentro do Brinco de Ouro. Não tem que explicar hoje, nós fizemos um jogo muito atípico daquilo que a gente pode produzir. Não entramos bem no primeiro tempo, que resultou o gol do nosso adversário. E assim como na primeira fase, o Bugre reagiu. Vitória heróica sobre o Náutico nos aflitos, triunfo sobre o Brusque no Brinco e segunda colocação isolada ao fim da 3ª rodada. Na partida seguinte, derrota polêmica para o Brusque em Santa Catarina, mas mesmo assim o Bugre seguia, dependendo apenas de si para retornar à Série B. Era vencer o Náutico na penúltima rodada para colocar os 2 pés no acesso. E o Bugre até saiu na frente com o Dentinho, mas a expulsão de Alan Santos no segundo tempo acabou condicionando a partida.
Gol de empate do Timbu na reta final e a decisão ficou para a última rodada. O Guarani seguia dependendo apenas das próprias forças, mas pela frente tinha o maior rival e ainda fora de casa. Com um gol sofrido no primeiro tempo e outro no segundo e a vitória do Náutico sobre o Brusque nos aflitos, a equipe alviverde caiu para a terceira colocação e por somente 1 ponto não conquistou acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. É um clube gigantesco, claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar que o gigante que é o Guarani já saiu de situações piores e reverteu. Bem, vamos analisar a trajetória do Guarani. Começou muito mal, 3 jogos, 3 derrotas, e aí nas janelas de transferências, o Guarani conseguiu reajustar a rota, mudando de treinador também. Então, não subiu, é verdade, ou seja, não tirou o pedido, como se diz, mas faltou 1 ponto. Então, daquilo que começou a caminho da Série D, muitos torcedores não acreditavam na recuperação do Guarani. Achavam que o Guarani já estava na Série D. Mas o Guarani conseguiu a recuperação e terminou. Conseguiu a classificação, né? E depois, até na última rodada, que foi um derby do quadrangular, o Guarani tinha chance de acesso, mas infelizmente não conseguiu. Permanece na Série C. O Batista, o início foi muito ruim. Eu estou entre aqueles que tinha a desconfiança que o Guarani ia cair para a 4ª divisão. O início foi muito ruim, muito ruim. Mas no meio do caminho houve uma correção de rota, no meio do caminho. Eu acho que na janela o Guarani se fortaleceu, contratou jogadores interessantes e o time melhorou. Trocou treinador, essa coisa toda. O Matheus, eu acho que fez um trabalho muito regular, mas a Série C, Batista, não é lugar para o Guarani. Então, era dever, eu não vou falar como obrigação, mas era dever do Guarani, independente do grupo, ter pelo menos subido, né? Então, foi um ano muito decepcionante para a torcida do Guarani. Campeonato Paulista, muito mal, e o Campeonato Brasileiro não conseguindo subir. De qualquer maneira, eu tenho certeza de uma coisa para fechar meu comentário, que os erros cometidos serviram de aprendizado. Já deu para perceber na janela de transferência última. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Tigrão? Olha, o campeonato para o Guarani ele teve extremos, né? Então, o início horroroso, 3 derrotas consecutivas, caiu todo mundo, o treinador, caiu o departamento de futebol inteiro, cabeças novas chegaram, houve uma correção de rota. E o Guarani, vejam como são as coisas. O começo horrível acabou sendo corrigido dentro da fase de classificação. Porque qual era o objetivo alcançado na fase de classificação? Se classificar, ficar entre os 8. E o Guarani, apesar de todo o passivo acumulado no início da competição, ele conseguiu o objetivo. Ele ficou entre os 8. E ao ficar entre os 8, ele zerou. Ele deu uma nivelada por cima em tudo aquilo de errado que tinha acontecido no começo da competição. E aí o que é que custou a permanência do Guarani dentro da Série C para o ano que vem? O que é que custou? Qual foi a causa? A participação horrível dentro do quadrangular final, onde o Guarani em 6 jogos já sai perdendo um derby em casa, onde o Guarani tinha uma imensa possibilidade de acesso, ganhando do Náutico em casa, mesmo tendo vencido lá em Pernambuco no segundo jogo. Aí no jogo da volta contra o Náutico, tá com o jogo na mão, absolutamente na mão, ganhando dentro de casa. E aí tem um jogador expulso, o Alan Santos, toma o gol de empate, joga 2 pontos na lata do lixo. Aí vai a Brusque, contra um time que não tinha conseguido ganhar de ninguém, que era o lanterna do grupo dentro do tiro curto do quadrangular. Perde o jogo de virada, mesmo tendo iniciado muito bem.
sobe a Avenida Ayrton Senna, vai ao Moisés Lucarelli, dependendo de um empate para subir, e o seu grande ou a sua maior adversária histórica, o grande rival da cidade, o time da Ponte já tinha subido quando vai jogar o último derby. Já tinha alcançado o principal objetivo, não único. E o que aconteceu? O Guarani perdeu de novo por 2-0. Com 1 ponto no derby. Se não tivesse cedido um empate para o Náutico, com 1 pontinho lá em Brusque, toma o gol a 50 minutos. Então veja o que foi o campeonato. A instabilidade do Guarani. Começa mal, sobe, tem uma recuperação estupenda, busca a classificação e na hora de tirar o pedido, como você disse, qual era o pedido? O acesso. O time tomba de bico. Então, com tanta irregularidade, com tanta instabilidade, o final não poderia ser outro. Uma trágica permanência na Série C para 2026. E olha que faltou muito pouco para esse objetivo ser alcançado. Breno Beretta. Ô Batista, vou tentar fazer um recorte rápido do que foi o Guarani, né? Começou tudo errado. Sabia que no Campeonato Paulista, aquele time jovem, o Maurício Souza, não iria dar certo, né? E começou a Série C fazendo o mesmo filme que foi o Campeonato Paulista. Já deveria ter mudado. Aí troca durante o campeonato. Sai Rodrigo Pastana, chega o Farney, o Elano e chega também o técnico Marcelo Fernandes junto com o Arzu. E daí que o Guarani começa a respirar, começam as contratações. O Marcelo Fernandes recuperou o time, tirou o time lá de baixo, né? A gente pensava que o Guarani fosse cair, como disse o CH. Só que quando que o Marcelo Fernandes começa a errar? Eu fui um dos únicos que achei que foi boa a troca do Guarani. É claro que a diretoria, se fosse pensar, poxa, ele vai para o rival, vai melhorar o rival, jamais teria demitido o Marcelo Fernandes, mesmo que ele não tivesse classificado o Guarani. Mas naquele 0-0, Guarani e Ituano no Brinco, começou a cair o Marcelo Fernandes, porque foram 3 jogos seguidos que o Guarani só fez 1 ponto. E foi naquele jogo contra a equipe do Ituano, que o Guarani não conseguiu marcar. Teve gol anulado, Brunão perdeu o gol embaixo do gol. Depois joga contra o Anápolis, que era o último colocado, e o Marcelo Fernandes faz tudo errado. Ele mexe no time, coloca o time jogando lá atrás contra o Lanterna do campeonato. Tudo que ele tinha feito de positivo jogando o time pra frente e não colocava o Mirandinha para ser o titular. Aí vem o jogo contra o Náutico, ele também não tirava o Andrei do gol e deveria ter tirado o Andrei, e o Andrei arma a barreira errada e o Guarani toma aquele gol. Aí ele é demitido. Chega o Matheus Costa com a pressão de classificar, consegue classificar, mas na segunda fase, Matheus Costa faz tudo errado, Dalberson que chegou e não foi uma boa contratação, falha também, o Brunão não aparece e o Guarani não consegue o principal, que é o acesso. Tem que tirar essas situações, principalmente da segunda fase, como exemplo para o ano que vem, para o Guarani conquistar o acesso e fazer uma Série C mais segura. Mas com tudo isso, o Guarani só não subiu por causa do jogo diante do Náutico. Alguns até comentam, o Guarani não subiu porque perdeu o derby em casa. Não. Os derbys não fizeram diferença. O Guarani venceu o jogo até 32 minutos do segundo tempo, quando o Alan Santos fez aquela besteira inimaginável para um jogador com a experiência do zagueiro Bugrino. Deu uma voadora rasteira por baixo, né? Voadora rasteira não existe. Mas enfim, ele veio num carrinho selvagem e pegou as pernas do Matheus Silva, jogador da Ponte. Não sei qual é o motivo. Não conversei com o Alan Santos. Também não quero culpá-lo pelo não acesso. Só que não tem jeito. Porque até ali o Guarani estava ok, estava vindo bem, estava ganhando o jogo e muito provavelmente venceria a partida. Não tem jogo vencido antes do apito final, mas por aquilo que estava acontecendo no jogo, o jogo fala, né?
O Guarani venceria a partida porque o adversário, o Náutico, estava morto, estava acabado, não tinha condição de reagir. Aí tem a expulsão. Aí o que acontece? O goleiro falha, Dalberson, mão mole, joga a bola para a linha de fundo, cobrança de escanteio. Paulo Sérgio faz o gol de cabeça. E aí joga no lixo, como disse o Tigrão, 2 pontos. Quantos pontos faltaram para o Guarani subir? 1 ponto. E tem um detalhe, então Batista. É o jogo contra o Náutico, gente, que fez com que o Guarani permanecesse na Série C. Para acrescentar tudo isso, antes da jogada do Alan Santos, o Gabriel Silva arrancou com uma bola de trás do meio-campo, ficou cara a cara com o Muriel e chutou no Muriel. Um negócio absurdo. Como é que um atacante consegue perder um gol daquele? Aí fala, mas qual é a diferença entre os grandes artilheiros e os jogadores que atuam em clubes médios e pequenos? A diferença é, todos sabem jogar futebol. Agora, a diferença é a capacidade para enfrentar goleiro, a frieza, é o aspecto emocional. Gabriel Silva chegou na frente do Muriel. E aí, nossa, e agora? O que eu faço? Eu vou fazer o gol, perdeu o gol. Como é que ele fez, Batista? Foi exatamente essa encenação. Não dá pra repetir, cara? Não, eu queria ver. Foi tão bem, cara. Eu queria ver. Foi legal. Vocês gostaram? Parabéns, Batista. Depois pega lá no youtube.com/BandMaisTV, aí você vai ver. Você sabe que estava aparecendo aí um cavalo. Você sabe que você estava aparecendo aí imitando o Gabriel Silva? Você estava parecendo um calango no asfalto quente. Fica pulando assim. Não... É o seguinte, cara, quando não vai dar certo, quando é para dar errado, sabe? Parece que as coisas conspiraram para dar errado. Não podia ter tomado aquele gol. O Paulo Sérgio errou a cabeçada. O Dalberson não poderia soltar aquela bola. Mas não tem C, né? Se ele não tivesse soltado, se o Gabriel Silva não tivesse perdido o gol, se o Alan Santos não tivesse sido expulso, não tem mais. Eu acho que fica um aprendizado. O Guarani está montando para o campeonato, para a temporada 2026, para mim um time bom, um time com perfil, inclusive, quase que na íntegra de Série B de Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série C e tem tudo para subir. Não tem nada que lamentar. Foi ruim, o prejuízo é muito grande, faltou muito pouco, teve muita gente dando vacilo, foi no detalhe, mas já foi. Sem retrovisor daqui para frente. Agora é olhar para frente e para o alto. E nós queremos, é uma exigência, o Guarani na Série B em 2027.